mas saiba que você realmente, este ano, você fez a diferença na minha vida, para que eu pensasse de um outro ponto de vista, né? Então, assim, realmente eu estou mais feliz, eu não estou em isso. Coisas bobas fazem a vida. Você fez com, assim, comentário às vezes que você achou bobo, mas você fez a minha vida dar um salto e uma guinada diferente, tá bom? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Um grande beijo para vocês. Beijo, Ana. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Saltando cada vez mais longe, gente. Saltando cada vez mais longe. Isso. Eu ainda tô na bolsa, hein? Isso aí. Vamos pro próximo agora, Patrícia. É o crescimento, né? O crescer dói. Crescer dói. Mas olha, então, você, primeira vez que eu falo com você no seu escritório, na sua fábrica aí. Não, mas aqui é tudo desorganizado. Eu ainda não arrumei meu escritorinho, não. Não, tá ótimo, porque você já falava da sua casa, agora você tá falando do seu escritório. Eu acho que tá... Já é uma mudança. Já é uma mudança. Você tá com uma aparência, Patrícia, linda. Você tá aí, sabe, mais vida, alta astral. Isso aí, são tudo já as melhorias que eu já tô notando aqui. O salto da Patrícia, já faz tudo parte do seu salto, não, né? Você não tá trabalhando de domingo, né, Patrícia? Não, mas agora que a gente teve graças a Deus, teve um efeito na pandemia, que tem crise de insumos, isso deu uma alavancada na gente, porque a gente deu uma arriscada e saiu comprando tudo que tinha de vidro de qualquer jeito para não ficar sem vidros. Uhum. E aí, que nem ontem nós recebemos a notícia que o concorrente ficou sem vidros, teve que estar importando da China, e aí os clientes começam a procurar a gente. Então, a gente começou a dobrar turno aqui, então, de 2 turmas, né? Uma chega 2 horas antes e a outra chega 2 horas depois, para estender o meu prazo de produtividade aqui e conseguir colocar mais um tacho para funcionar. Então, assim, tá cansativo, mas a gente está procurando trabalhar para atender. Então, é muita coisa, começou muita coisa ao mesmo tempo. A gente está finalizando, assim, consegui finalizar a minha planta de reforma daqui. Mas esse ano, até o final do ano, a gente está quebrando a cabeça, pelo que eu não estou trabalhando domingo. Ontem eu estava trabalhando em cima da planta, porque, assim, como o Fabiano falou assim, que quando a gente não sabe o que quer, a gente põe na mão de uma pessoa e o que ela oferecer, tá ótimo. Mas quando a gente sabe o que quer, não é qualquer coisa que nos serve. Uhum. Então, a gente... E aí, eu contratei um engenheiro para fazer 3 plantas. Plantas da reforma, planta da fábrica nova e planta da fábrica nova do licor. Porque a gente quer deixar o licor todo fiscalizado e bonitinho. Então, assim, esse processo de final do ano tá bem intenso. Eu estou trabalhando em cima dessa planta. Eu durmo pensando em planta, eu acordo pensando em planta, porque o projeto que eu queria fazer maior, fazer assim o total, porque assim a gente tem o direito a construir 250 metros de área de produção. E aí, para eu viabilizar o meu projeto, eu tenho meta de estar o ano que vem na fábrica nova, eu vou ter que reduzir esse projeto para poder alcançar a minha meta. Então, abrir mão para alcançar a meta, senão fica aquelas construções que nunca vão acabar. E aí a gente está pensando muito nessa questão da logística, a gente está pensando em porque eu tenho que pensar na planta, como que assim, eu quero viabilizar, quero fazer uma planta para eu poder ter 5 tachos funcionando. Eu estou com 2, fazendo 3 produções. Na minha reforma, a gente vai poder colocar 3, aumentar mais uma produção.
mas o nosso objetivo, né, o que que nós, assim, aonde nós queremos chegar? Eu fazer uma planta para ter 5 tachos funcionando. Eu não vou ter nem leite para isso, sabe? Mas 5 tachos funcionando próximo da cidade. Aí eu vou poder ter 2 equipes de trabalho, 2 turnos diferentes de trabalho, porque aí a mão de obra próximo da cidade não vai ser mais problema para mim. Uhum. Então, a gente está trabalhando bem nisso, sabe? Para ir mesmo. Enquanto isso, daí assim, acorda, tem que vir com o pessoal, a gente sai 5h30, vem para casa, um dia sou eu, um dia o Fabiano, a gente vai revezando. Vou começar por onde terminou a última conversa, né? Aí, Roberto, como que foi, então, aqui já a última reunião, né? O que que você deixou para hoje de dever de casa? O nosso último dever de casa aqui da Patrícia, o que que ela tinha que te entregar? Então, na verdade, não tinha que entregar nada, viu, Ana? Porque o que a gente fez nessa segunda fase da mentoria? Ao invés de a gente intensificar essa questão dela ter que fazer as coisas, nós achamos melhor eu, mais ou menos, ir orientando como que seria ideal cuidar de uma fábrica. Por que isso? Porque, assim, uma fábrica é muito complexa. Você tem um monte de coisa o dia inteiro. Você tem pessoas, que nem ela falou agora, desse problema de ter ciúme. É uma questão normal. Quando tem gente, você tem que gerenciar gente. E esse tipo de coisa é uma coisa que acontece. Então, o que nós fomos conversando? Fomos conversando em cima de problemas, em cima de situações reais que ela ia enfrentando. Eu ia fazendo assim, vamos dizer, os meus comentários, não é comentário, mas, sei lá, a palavra certa, mas o que eu achava naquela situação. Ao mesmo tempo também, em paralelo, ia construindo uma questão assim, olha, nós temos que cuidar de qualidade, como é que se cuida de qualidade, temos que cuidar de custo, de inventário, e assim a gente ia usando um pouco de teoria, um pouco de coisa prática. E por que isso, Ana, assim, que a gente fala assim, a operação é uma coisa bem complexa, porque vou pegar o que ela falou agora, ela tem uma fábrica nova, ela está construindo uma fábrica, um projeto para o futuro. Ela não pode deixar esse projeto de lado, porque se ela deixar de lado, o investimento é dinheiro que vai indo para o ralo, vou dizer. E basicamente uma fábrica é assim, uma fábrica é uma fábrica. Você não ganha dinheiro produzindo, você ganha dinheiro vendendo, né? E onde é que a gente ganha dinheiro? Fazendo uma operação o mais enxuta possível, o menor custo possível, para poder ganhar o dinheiro. Porque o preço, ela já tem definido com o cliente dela, né? Ela pode estudar para melhorar o preço, etc., mas o mercado, mais ou menos, já limita o preço. Ela não pode chegar lá se o cara esse segundo Pode falar, Patrícia. Esse segundo semestre, a gente não deu nem para ficar focado em relação a preço, a lucratividade. Nós tivemos que tomar a decisão de arriscar. Nós tivemos 2 aumentos e, assim, toda semana tudo aumenta. Tá uma coisa enlouquecedora o mercado, né? Vidro, não acha vidros, vidros acabaram no mercado. O que você acha? Nós decidimos pegar essa questão do lucro, envolver toda na compra de insumos, arriscar na produção para crescer, para não fechar as portas para os novos clientes. Então, Mas foi um risco calculado, né, Patrícia? Eu acho que isso é o mais legal, né? Foi um risco calculado. E eu acho que não foi? E foi muito inteligente essa sua tomada de risco agora. Valeu a pena, tá valendo a pena, né? Você está fortalecendo sua marca, você está abrindo mais mercado. Vem uma carteira de clientes de graça e eu não poderia abrir mão, né, disso. A gente tem que atender, a gente tem que deixar as pessoas conhecerem o produto, levar o produto, porque daí ele vai caminhando, né, que nem uma árvore. Vai cada galho, vai um galinho, ele vai caminhando. E isso para a gente foi o que nós decidimos, não pensar muito em lucro, pensar na questão de abrir mercado, investir na carteira de clientes que estava chegando para a gente. Quando você e esse ponto foi... Só um comentário rapidinho, só para não perder a deixa da Patrícia. Assim. Foi tão legal essa decisão, porque na sexta ou no sábado, agora eu não lembro, no Jornal Nacional, passou uma reportagem sobre faltar papel, faltar caixas de papelão.
E eu lembrei da Patrícia, porque a Patrícia, Nossa, há 2 meses dobrou atrás, 100%. há 2 meses atrás, exato, há 2 meses atrás, ela começou, olha, a gente está vendo que vai faltar, ela não falou que está faltando, que vai faltar papelão no mercado, vai faltar vidro no mercado. Então, assim, nós passamos a semana comprando de quem a gente podia. Não é, vou dizer assim, se alguém pergunta para mim, pô, eu vou comprar, a primeira coisa que pensa é, precisa tomar cuidado, porque você pode gastar muito dinheiro, comprar até caro naquele momento e não usar. Mas você vê o que é estratégia. Foi uma sacada, uma decisão, uma ação e está rendendo os frutos hoje. Não está rendendo os frutos lá atrás. O dinheiro ela vai ganhar hoje, porque os caras estão pagando 40% a 50% no mínimo mais caro. Isso que o cara falou no Jornal Não, Nacional. a caixa de papelão a gente pagava R$ 1,70, tá R$ 3,50 a caixa. E, Uma Roberto, caixinha. eu achei muito legal essa forma que você adaptou a mentoria à necessidade da Patrícia, né? Porque essa adaptação é importante. A Patrícia pegou o ritmo aqui de novo, entrou nessa engrenagem. E eu queria entender se essas decisões de risco que você tomou, você compartilhou com o Roberto, foi útil para você, Patrícia, ter essa conversa com ele também? O que você achou? O que aconteceu? Né, assim, eu sou daquelas alunas mais bagunceiras da sala de aula. Senta lá atrás, da última carteira. Não faz a tarefa de casa, sabe? É a turma do fundão. É a turma do fundão. Mas o que eu vi? O que aconteceu? Acho que foi interessante que eu poderia pegar e falar assim, olha, a mentoria não está funcionando para mim, porque eu não vou conseguir sentar e fazer a conta, porque assim, a gente está assim, eu e o Fabiano, nós somos multitarefas. Então, a gente aquela coisa solta, né? Eu tenho dois filhos. Um é desfocado, ele é muito focado, mas ele não é atento ao universo. Então, ele fala, mas ele estuda sozinho, ele faz as coisas, as tarefas sozinho, ele tem um senso de disciplina, nota 1000. É uma gracinha. Vamos trocar, Patrícia? O outro... Eu mando o meu, você manda o seu? O outro... o mais velho, o Miguel daqui. Não, eu quero o organizado, que faz tudo. Mas tô brincando, continua aí. O mais novo, ele não tem foco, mas ele está atento. Ele está atento a tudo que acontece em volta. Então, muitas vezes, eu como mãe, eu ficava, meu Deus, mas como que faz? E o Fabiano me puxando. E hoje em dia eu vejo assim, que eu tenho 2 exemplos maravilhosos, porque eu tenho um que não foca, mas ele é atento a todas as coisas, ele é ligado no que está acontecendo no mundo, né? É super ligado. O outro é focado, estuda, mas não é ligado às coisas. Então, são 2 pontos de vista. Daí eu vi que eu sou muito parecida com o Felipe, né? Eu não consigo ter concentração, mas eu sou muito atenta. A visão é longe alcance. Ela não é uma visão detalhista no aqui e agora. E aí eu acho que o Roberto é que teve que se adaptar ao meu estilo, né? Se fosse numa sala de aula, ia falar que o aluno é hiperativo, não concentra, né? Que é todas aquelas coisas. Deu certo. E aí foi assim... E aí a gente definiu, eu pedi para ele, falei assim, olha, Roberto, porque foram sacadas que eu recebi do Roberto, assim, foram cliques nessas mentorias que fizeram mudar de postura e de atitude. Então, teve coisas assim, um dia eu falei assim, Roberto, acho que foi na última ou penúltima que nós tivemos, eu falei assim, Roberto, sabe o que eu estou pensando aqui? Que não sou eu que tenho que fazer essas contas, não sou eu que não sou eu que tenho mais que fazer estoque, controlar estoque. Eu estou pelejando aqui, sofrendo, porque eu não consigo contar o meu estoque. Uhum. E assim, porque eu tenho que me ligar em outras coisas. Então, assim, eu não tenho que contar estoque, eu tenho que ter mão de obra para fazer a contagem desse estoque. Então, assim, é descentralizar, né? Parar de centralizar muito e começar a descentralizar para administrar. Eu falei para ele, eu não tenho que fazer isso, eu tenho que administrar. Você lembra, Roberto?
que eu falei? Eu preciso tomar uma atitude de administrador. Então, não tá, esse negócio não vai funcionar para mim, eu não consigo. Tanto é que eu falei assim, já estou pensando em alguém, né? Só que eu ainda não consigo trazer, porque o carro já está cheio. Eu comporto 5 pessoas dentro do carro, não dá para trazer mais uma. Mas, de repente, eu falei para o Fabiano, o estoque não é aqui na zona rural, o estoque é na cidade, porque é de lá que sai vidro, é lá que chega caixa, né? Apesar que o Fabiano desvia as caixas, né? Carrega aqui, a caixa não entra, não me dá entrada lá. Então, assim, esses alunos que são da pá virada, que são da pá virada mesmo. Então, essa coisa de... eu brigava muito, você lembra que eu brigava muito com o Fabiano? Muitíssimo. Muito. Isso, sim, graças a Deus acabou, porque eu parei de sair. Eu decidi deixar as coisas fora do controle, sabe? Aí, Roberto, então a mentoria ajudou a salvar o casamento, né? Sim. Imagina. Então, o que a Patrícia entendeu uma coisa assim. E a gente conversou muito sobre relacionamento dentro da mentoria. Muito. Eu chegava indignada. O Roberto sabe, na primeira fase da mentoria, eu sempre estava indignada. Até que um dia ele falou, agora eu não me lembro o que ele falou. Eu falei assim, você tem que aprender a gostar de sofrer para cuidar de uma fase. Ele falou assim, exatamente, Ana. Essa foi a frase que modificou tudo na minha vida. Tudo na minha vida. Ele virou para mim e falou assim, olha, Patrícia, se você está neste negócio, você tem que aprender a gostar desse negócio. A vida de empreendedor é assim, é isso. Você tem que gostar dessa vida. Aí, que negócio foi caindo em mim. Na hora que caiu, eu falei assim, é mesmo. Eu vivo sofrendo porque eu queria ter a vidinha anterior, mas eu escolhi ter essa vida, então eu tenho que gostar dessa vida. Aí meio que eu chutei o pau da barraca e assim, e foi mesmo. E as coisas começaram a fluir melhores com o Fabiano, porque eu comecei a perceber o Fabiano de outro ponto de vista, que é do empreendedor que não fica parado, tá, o tempo todo pensando, e ele gosta dessa vida, ele não ter uma ele não vida sofre quietinha. por isso. Não sofre. Ele fala que eu reclamo demais. Eu falo assim, mas eu não reclamo. Eu tô assim. Eu quase nunca. Eu falo que eu tô cansada porque é um trabalho, uma jornada dupla. É o trabalho operacional, que ainda nós temos que fazer, nós temos que estar em cima, porque eu ainda não tenho estrutura para descentralizar esse operacional. E o mental, que o mental eu acho que é o que suga mais, absorve mais energia da gente, sabe? Não, muito bom. Nossa, olha, o Roberto, como que foi para você essa experiência? Para você conseguir encontrar o fio da meada, né? O que aconteceu com você, Roberto, acontece com a maior parte mentores, sabe? Eles me ligam no meio da mentoria, preocupado, fala não vai ser possível, não sei se eu estou no caminho certo, né? E você vê um resultado tão bom como esse, né? Você salvou um casamento, né? Você deu uma outra postura, né? De dona de fábrica agora, né? De operacional para a Patrícia. Então, como que você se sente tendo realizado tudo isso? Bom, olha, eu só tenho assim, me agradecer, né? A Patrícia e a você, né? Cada um por coisas diferentes, né? Porque a Patrícia me desafiava o tempo inteiro, vou falar a verdade. Desde o primeiro dia era um desafio diferente. Houve momentos até que eu fiquei preocupado. Até eu conversei com a Ana, tipo, Ana, eu estou muito preocupado porque eu estou achando que eu não estou ajudando tanto e tem esses problemas que precisa. Ela também me deu os conselhos, sabe? Principalmente nessa questão da gente, em vez de fazer semanal, fazer a cada 2 semanas, 3 semanas, sabe? Coisa assim. E outra coisa, assim, eu sempre trabalhei com gente, a minha vida inteira foi trabalhar com gente. Eu tive fábrica, eu cuidava de 600 pessoas, fábrica, eu cuidava de 15, 20 pessoas nas divisões que eu trabalhava. Basicamente, era lidar com as pessoas o dia inteiro. E esse mantra que eu comentei com você, aprender a gostar, isso eu aprendi na minha vida, porque todo gerente de produção sofre, vamos dizer assim, porque ele é cobrado pelo cara de finanças que gasta muito, ele é cobrado pelo cara de vendas que quer que entrega rápido, ele é cobrado pelo cara de compras que quer trocar as coisas, sabe, coisa assim? Com o tempo eu aprendi a entender que esse era o meu papel. Eu tenho que escutar todo mundo e tentar fazer o melhor ali na fábrica. Então, no fundo, quando eu comentei com você, na verdade, é exatamente assim que eu fazia.
E era interessante que o mundo estava caindo na empresa, está caindo. Tipo assim, clientes que nem BRF, Pão de Açúcar, sabe esses caras que faz muita pressão, sabe? O mundo acabando, eu entrava numa reunião e falava, gente, nós vamos resolver. Tudo a seu tempo, vamos resolver. E o pessoal fala, gente, como é que você aguenta tanta pressão, tanto não sei o que, ainda ver aqui. A Ana já me deu uma bronca que às vezes eu brinco demais. E é verdade, às vezes eu erro muito no tom, no momento, porque eu procuro sempre, no pior momento, tentar relaxar um pouco. Mas às vezes o ambiente não está propício para isso, entendeu? Às vezes acerta, às vezes erra. Então, conclusão, é a maneira que eu vi assim, você assim, sofrendo com um monte de coisa, e eu me via também nessa posição. Então, a melhor maneira que eu sempre acho de aconselhar uma pessoa é pensar se você tivesse no lugar dela. E foi isso que eu fiz, sabe? Todas as vezes eu tentei me colocar no teu lugar e ver, bom, se eu tivesse ali, se eu fosse a Patrícia, como que eu poderia fazer para melhorar a mim, vou dizer, quer dizer, a mim depois que seria você. Então, num determinado momento, nessa segunda etapa principalmente, eu já tinha notado assim, olha, não vai ter tarefa, não vai ter nada disso, tarefa. A lição de casa, já que ela aceita no última carteira da escola, vamos conversar. E o bom foi que nós conversamos muitos problemas. Teve dia que você falou, olha, tem uma oportunidade de vender o licor. Lembra que você comentou? O cara quer que eu faça a fórmula dele. Então, foi vários pequenos conselhos, várias situações que você enfrentava e que eu me colocava assim, puxa, se eu tivesse cuidando eu da fábrica, o que eu faria, sabe? Como é que eu tomaria a decisão? E normalmente foi dessa maneira. O tempo inteiro foi disso. E ao mesmo tempo... Foi, a gente foi... Vai falar. Conforme são muitos desafios... Nossa, o telefone do tempo. Existe esse telefone ainda? Esse telefone surpreendeu aí. É que eu estou na mentoria, peraí, tá bom? Tchau. O que é esse aparelho aí, Patrícia? O que é isso que você estava vendo? Aí, então, nunca vi. Como é que se chama esse telefone? Então, é um aparelho para usar na zona rural. Então, ele é um celular que tem antena e ele consegue captar o sinal aqui para a gente usar o telefone. Você viu como é que nós somos ignorantes? Sempre tem alguma coisa para aprender, né? Mas esse aprendizado do telefone, mas esse desafio, né, é interessante na sua fala, Roberto, porque você, tendo passado por uma empresa grande, tanto tempo, né, 600 pessoas, ainda encontrou um desafio, né, que você se sentiu realmente assim... Falou, não, peraí, eu tenho que dar um jeito nisso aqui, porque você também podia ter abandonado o barco, né? Mas você foi até o final. Você sabe que a fábrica que eu trabalhava, vira e mexe, comprava outra empresa, sabe? Coisa assim. E normalmente não, sempre eu era a pessoa designada para colocar os primeiros pés na fábrica. Por quê? Porque normalmente a minha maneira de gerenciar é assim. Se eu estou numa fábrica com 600 pessoas, com uma bruta tecnologia, a minha maneira vai ser de um jeito. Se eu entrar numa fábrica, como já aconteceu, com 15 pessoas que estavam lá, uma fábrica pequena que foi comprada, eu não vou chegar lá dizendo, olha, com a mentalidade de uma empresa que tem um monte de coisa. Eu entendia que a realidade era diferente, sabe? Coisa assim. Então, normalmente, o pessoal me designava para toda empresa nova para chegar lá e fazer a integração. Eu não ia chegar lá e falar, vocês têm que fazer isso porque lá a gente faz isso. Você tem que fazer esse negócio porque lá a gente faz isso. Eu chegava lá, olhava os problemas, como foi com a Patrícia? Qual é o problema que você tem? Ou a gente costuma dizer, qual a dor que você tem, né? E ali... Você não conseguiu definir quando você foi começar a explicar o que você estava fazendo, né? Que tipo de ajuda você deu para ela, mas você foi o conselheiro dela, né? As grandes empresas têm o conselheiro, né, Patrícia? O conselho das grandes empresas geralmente são pessoas de muita experiência, né, que dão as orientações para o dono da empresa, para os principais diretores, né, e você conseguiu ter esse conselheiro aqui, né, para dividir as suas felicidades, suas angústias, os seus riscos, né, suas decisões. Sim, e assim, foi uma mentoria importantíssima. Ela não foi uma... Daí você lembra que você virou para mim e falou assim, não, Patrícia, não são todas as dores. Qual é a dor que você vai definir para trabalhar na mentoria? Né? Eu fui desobediente e trabalhei todas as minhas dores. É verdade. A gente continuou trabalhando todas as dores. Todas as dores. Eu ignorei. E falei assim, o problema, assim, a urgência do momento, neste momento, eu estou com esse problema. Então, eu acho que, assim...
não iria ter emoção eu trabalhar o que, por exemplo, só vamos calcular o preço de custo, né? Vamos fazer só contagem de estoque. Para mim não teria essa emoção, né? De estar continuando e seguindo em frente na mentoria, sabe? Então eu achei assim, eu encontrei um amigo mentor para você, né? Ter essa flexibilidade. Porque assim, a partir do momento que o Roberto, assim, eu olho o Roberto, eu vejo o Roberto muito certinho, né? Assim, de métodos, né? Coisinha. Muito disciplinado, essa palavra. Muito disciplinado. E assim, é interessante que, exatamente, o outro mentor, o Denerval, como ele veio, ele foi um empresário da prática. Então, ele não tinha métodos dessa disciplina. Ele é essa questão mais, assim, abrangente. Né? Então, como a gente estava focado em vendas, a gente falava muito sobre vendas e as dicas de vendas, né? Que ele deu, que foram importantíssimas. Eu fiquei sabendo que o Denerval comprava biscoito aqui em São Tiago no início para revender. Olha que coisa mais legal. E aqui é a cidade do biscoito. Então, assim, você vê como que o empreendedor ele começa. E aí, daí na minha segunda mentoria, eu consegui um mentor conselheiro, que ele teve de se adaptar, assim, essas flutuações que o negócio nos exige, né? No desafio que o negócio nos exige, porque cada dia é um obstáculo diferente para ser enfrentado. Falar que as questões foram resolvidas, não, mas elas estão assim, elas ficaram claras. O Roberto ia me dando avaliações, isso foi importante para mim, avaliações se o meu modo de pensar estava seguindo um caminho coerente ou não. Eu acho que isso, para mim, que fez a diferença. Essas avaliações para saber se eu estava pensando no clube da Luluzinha ou se eu estava pensando fora da caixa, mesmo para tomada de decisão. Porque a gente não sabe, gente. Eu vou falar para você assim, é um desafio muito grande. Eu nunca na minha vida esperei viver o que a gente está vivendo hoje. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era 5 há um ano atrás, com aquela mentoria do Denerval, e hoje eu sou outra pessoa. O Denerval também já não me conhece mais, porque assim, é verdade, porque a mentoria ela faz você se transformar, é uma transformação mental. Você tem que estar disposto a saber que a vida ela é feita de mudanças para você, para ter energia para você continuar caminhando. Ana, tem uma coisa importante assim que a Patrícia comentando me fez lembrar, que é uma das lições, vamos dizer. A vida dela nunca vai mudar. Ela pode fazer hoje a fábrica dela desse tamanho, amanhã ser desse tamanho, os problemas são os mesmos. A única diferença é que a gente usou até esse termo, essa comparação, é você entrar numa estrada. Essa estrada não tem fim. A única coisa é que você tem que andar na estrada, porque quanto mais na estrada você está para frente, mais seus concorrentes vão ficando para trás. Mas não tem jeito. O problema com pessoas numa fábrica com 5 pessoas e numa fábrica com 1000 pessoas é igual, porque ser humano é ser humano. Você vai ter que tratar igual. O único jeito de você não enfrentar isso é não ter ninguém trabalhando, é você fazer tudo. O que também não vai para frente, né? Ficar presa a pessoa fazendo tudo. Então, assim, é parte da vida gerenciar uma operação, entender que gente está ali e gente vai ter gente direto. Uma coisa que me surpreendeu na Dom é assim, na primeira vez que nós conversamos, na primeira, na segunda, a Patrícia sempre fala, não, a fábrica é pequenininha. Na minha cabeça, pequenininha é alguém que faz coxinha numa cozinha, coloca o negócio e vai na rua vender, entendeu? Aí eu fui conhecendo, ela me levou um dia andando com o celular, mostrando a fábrica. É uma bruta fábrica, assim, é um negócio... Não, minha fábrica tem 56 metros quadrados. Mas assim, é muito estruturado, não tem nada ali, vamos dizer, que eu quero dizer para você, um fogão de residência, uma pia, sabe, fazer nada, é tudo uma questão, assim, como você falou, é pequeno ou grande, é igualzinho, só muda o tamanho. Mas assim, tem o tacho que está ali, o tacho é o tacho industrial, tem... Todas as coisas são pensadas como uma fábrica. Lógico que uma fábrica está sempre melhorando, e por mais que você melhore, você vai estar sempre melhorando a tal da estrada. Então, assim, eu tive uma outra visão daquele primeiro princípio de dizer que era assim pequeno, porque na minha cabeça,
da maneira que a gente conversou, estou falando da primeira reunião, né? Há 10 sessões atrás ali. A primeira reunião, assim, foi tentando, aqui é tudo improvisado, a gente vai fazer. E, lógico, eu não conhecia, eu não via, eu ficava pensando na minha cabeça, o que é improvisado? Isso que eu falei, né? Improvisado. Tem muita gente que faz isso. E não é errado, tem gente que... Eu tenho uma moça que eu conheci que ela faz aquelas pipocas doces, que põe açúcar e depois coloca no saquinho e tal, etc. Eu não esqueci como é que chama. Chama pipoca mesmo. Bom, agora tem essas pipocas, tudo assim, artesanal, tudo gourmet, não sei o quê. Gourmet, pipoca gourmet. Ela fazia na casa dela mesmo, mas quem via o produto não parecia que era na casa dela, mas era bem feitinho, etc. Então, assim, a Patrícia assim, tem uma fábrica e está fazendo outra, né? Que é uma coisa que a gente não conversou. Então, a visão de quem é empresário, ela tem. A Patrícia tem todo o espírito de empresário, assim, tirando esse lado do sofrimento, né? Que agora ela já se adaptou. Incorporou o sofrimento. Mas para quem cuida de uma fábrica, o espírito ela tem. Ela sabe que tem que cuidar do inventário. Não pensava dessa maneira, eu tenho que cuidar do inventário, mas ela se preocupava. Tanto que ela se preocupou de comprar antes, etc. Tal, de ter as coisas, de separar, sabe? Um monte de regras que tem como dia a dia, como disciplina de fábrica, ela já tem dentro do espírito, dentro dela, assim. O que precisa fazer agora, como você falou do teu filho, Patrícia, é assim, pôr na prática, né? Melhorar, porque é aí que você vai ganhar dinheiro, cada vez mais dinheiro. Lapidar. Cada vidro que você quebra é um pote que você vendeu só para pagar o vidro, por exemplo. Entendeu? Quanto custa o vidro? Vou dizer que custa R$2 o vidro. Se você quebrou no chão, a tua próxima venda você tem que tirar R$2 do lucro. É teu dinheiro que está indo assim, para fora. E é esse pensamento, é isso que a gente trabalhou o tempo inteiro. Cada ação. A gente, inclusive, dividiu em 5 pilares, né? Ela até escreveu esses pilares. Um é qualidade, o outro é entrega. Qualidade e entrega porque é a visão do cliente. Né? Depois, o outro é custos. Falamos sobre segurança também, porque segurança é uma coisa importante. Uma pessoa que se machuca não é só a questão moral de cuidar das pessoas, de ter toda a coisa certa, mas também é uma pessoa a menos na fábrica. E, por fim, nós falamos sobre pessoas também, né? Que pessoas. Tem que ter estratégia, treinamento, etc. Então, assim, fomos criando essa maneira de conversar. Então, existia um problema assim, real, a gente conversava em cima do problema real, a gente falava sobre essas teorias. Assim. O custo também, nós escrevemos, o custo é o custo de matéria-prima, é o custo de energia, é o custo de manutenção. Foi mais ou menos construído. Agora, é uma base tudo isso, né? Obviamente, um passo a mais é o treinamento. Por exemplo, se o Sebrae tiver um treinamento de como fazer custos, deve fazer. Quanto mais treinamento fizer, melhor. Treinamento, quando muito, empata o tempo. Quando muito, perder não perde nunca. Mas eu acho que a gente sempre... Eu acho que esse modelo que a pandemia ela trouxe foi uma virada no universo que aconteceu, né? Os modelos de empresa, modelo Canguru. O Canguru ele começou com esse modelo antes da pandemia. Ele estava, como se diz, ele estava antecipando um modelo que está começando. Foi mesmo, né? Assim, e que quando apareceu eu achei ótimo, porque você otimiza o seu tempo, você não precisa sair. O contato humano ele é bom, ele é ótimo, mas assim, para quem não tem tempo de estar se deslocando, tudo. Assim, é uma forma ótima de trabalhar e que eu prefiro trabalhar online, em salas assim, que eu acho que para mim é muito produtivo. Quando eu era psicóloga, eu tinha cliente nos Estados Unidos, que a gente fazia pelo Skype. Eu usava o Skype para dar atendimento. Então, eu achava assim, no começo eu não gostava, mas depois eu fui acostumando e eu acho que é um modelo muito legal de estar trabalhando para otimizar o serviço de quem quer empreender, né? Porque você não pode perder tempo. E principalmente para isso, né? Principalmente para esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui. Algumas coisas, talvez, por exemplo, uma consultoria só por online, eu acho que não é muito produtivo. Uma consultoria para a fábrica. Não. Estou sempre focado nisso, né? Que nem, por exemplo, a menina do Sebrae que foi fazer a consultoria para vocês. Então, assim, ela fazia amanhã ela vem e termina. Ela vem, treina e termina. Semana passada, nós fomos num laticínio CIF
né? Esse eu precisava ir, porque eu preciso ver concreto, né? E sentir. E, assim, foi importante a gente largar tudo aqui e ir lá no sul de Minas para eu conhecer esse laticínio, para ver como que funciona. E, assim, nada mais Roberto, realmente, assim, o que você falou, uma empresa, ela pode ter 2, 6, 60, 100 funcionários. Você havia falado isso para mim, eu não tinha muita, falei assim, será? Isso trem deve mudar muito. Mas eu fui numa empresa grande, eu vi os mesmos problemas que eu tenho aqui, só muda o tamanho, mas os problemas, eles são os mesmos. Não, né? muda coisa tem, assim, Patrícia, por exemplo. Se você tem muita gente, provavelmente você não vai fazer controles no papel, você vai ter um programa, um software que vai estar ali. Mas a solução é a mesma. A solução, a situação é a mesma. Só muda essa questão, mas isso é uma questão de adaptação. Teve uma coisa, por exemplo, que foi acho que na terceira ou quarta consultoria, que a Patrícia comentou comigo, e eu achava assim, que normalmente empresários não pensam nisso, e ela pensava na preocupação de colocar a companhia dela dentro de uma questão de fiscalização, sabe? Coisa que normalmente você acha, a fiscalização é pé no saco. E é mesmo, vou falar a verdade, é coisa chata que os caras vão lá só... Mas ela existe e ela pode parar uma fábrica. E às vezes você fala assim, mas uma fábrica, será que chegar aqui eu vou conversar com a pessoa? Então, assim, ela já tinha essa preocupação nessa conversa. Eu não posso deixar de fazer isso porque amanhã vai aparecer a moça que é a mulher da fiscalização e eu posso perder. Então, assim, essas coisas é importante, quem está empreendendo ter, é aquela que a gente também falou no começo, entre você saber que tem que fazer ou fazer ela mesma, é a diferença. Então, ela tem que saber que é importante cuidar da fiscalização, mas, eventualmente, ela não vai precisar sempre cuidar dela mesma. Porque a fiscalização, ela vai te colocar no caminho... Ela vai te dizer se você está indo no caminho certo da qualidade de oferecer o seu produto no mercado. Você abre o peito, é isso assim. Eu abro o peito, eu tenho orgulho de ser fiscalizada, porque não é fácil ser fiscalizado. Não é, né? Mas eu tenho orgulho de ter fiscalização, porque assim, eu falo assim, não, eu tenho um produto que eles sabem como que meu produto é feito e ninguém vai me denunciar, ninguém vai fazer nada contra mim. É o meu resguardo que eu tenho, de minha garantia de abrir mercado. Porque quando a pessoa... Não, pode concluir. Quando a pessoa não pensa numa fiscalização sanitária, quando é produto de alimentação, ela não vai muito para frente. Ela não consegue dar outros passos na vida. A fiscalização, pensar em fiscalização é importante para você pensar como empresário para dar passos à frente, alcançar metas. Nossa, gente, é uma mentora praticamente. Mas não é? A Patrícia está em outro nível. Eu vou até te falar de volta. Você imagine você, nesse mês de novembro, no final de outubro, ver uma fiscalização te para a fábrica 3 dias. Quanto de dinheiro você ia perder? Isso eu não posso. Exato. Entendeu? Desse pensamento da gestão, da operação. Uma coisa que eu achei sensacional de tudo, Patrícia, da sua primeira mentoria aqui nessa nova etapa, né, que você foi para a operação. Gente, eu até ofereceria café para vocês. Desculpe interromper, Ana, mas assim, essa é a pena de ser online, eu não posso dividir um café. É verdade. Bom, mas continua, desculpa. Eu até notei aqui, a sua postura mudou, essa visão sua que você agora tá tocando negócio e tocando não, porque outro dia uma empreendedora falou assim que negócio a gente não toca, que toca é sanfona. Eu achei muito bom isso. Não é sanfona para tocar, né? Tá gerenciando. Agora você tá gerenciando a sua operação, né? Entendendo que essa aí é a sua realidade e não é só a sua realidade. De grandes empresas é a mesma realidade. Então você tá fazendo benchmarking, né? Tirou aquele peso das suas costas, que você era infeliz, porque tinha um monte de problema, né? E você entendeu que o problema é bom, né? A sua vida é esse problema, né? Você vai sempre achar alguma coisa. É o Roberto. Você tem que gostar da vida que você leva. É muito bom ter essa visão. Você tá mais feliz, sorrindo, né? Nunca vi você sorrindo tanto, assim. Só quando você terminou a outra mentoria que você tava faturando 10 vezes mais.
Mas ainda assim, aquilo era um peso para você, né? Quando eu falei com você e você estava faturando muito, você falou assim, minha vida tá acabada, porque agora eu faturo demais, eu não tenho paz. Aí eu falei, poxa, né? Nós arrumamos um problema para você, né? Mas você ficou feliz agora, tá em paz, né? E tá querendo ir além, você vai além, Patrícia. Você tem muito mais potencial para tirar ainda de você. Acho que essa quebra, essa mudança que você aceitou, né? Porque primeiro você aceitou mudar, foi muito valiosa para você. E o que você gostaria de discutir ainda, Patrícia? Tem mais algum conselho? Tem mais algum conselho que você gostaria aqui de colocar para aproveitar o Roberto aqui nessa última sessão? Não, tenho só a agradecer ao Roberto, porque ele me deu insights maravilhosos que assim, ele não pode negar que eu sou mulher, eu sou puramente emocional, eu tenho muita emoção envolvida, embora eu acho que você começa a ficar muito prática, então você começa a ficar um pouco mais seca, assim, mais objetiva. Então, assim, eu falo isso para o Fabiano, que eu mudei porque eu estou muito mais objetiva, eu estou mais seca, não sou aquela coisa melada, não, né? Então, assim, o romantismo a gente tem que deixar em outro lugar. Mas, assim, foi ótimo. O que eu tenho que aprender um pouco é não ficar tão estressada, porque não adianta. Minha natureza, ela ficou estressada. Aí fala assim, estou estressada, vou tomar um remedinho, aí eu morro. Porque os remédios, é verdade, né? Eles vêm para ajudar, mas eles desligam o seu cérebro e aí não é legal, porque o empreendedor ele não pode ficar naquela vibe legalize, não, porque a vida não para. Se ele quer crescer, ele tem que ser um pouco estressado mesmo. Né, gente? Eu queria saber, eu quero saber se gente calma. Queria conhecer um exemplo de gente calma, um empreendedor super calminho, que consegue dar grandes passos. Eu acho que tem que ser um pouco ardido mesmo para o negócio acontecer. Eu conselho, às vezes assim, eu vejo as coisas, é uma peleja, né? É uma briga interna, Ana. Eu sei, é muito claro para mim que eu preciso sair da parte operacional. Mas, assim, como eu estou na roça, a 13 quilômetros, numa cidade do interior onde tem 6.000 habitantes, aonde que a mão de obra especializada é escassa, você não encontra. Eu tenho dificuldades de encontrar um pintor, um pedreiro, um servente. Você tem que marcar para daqui 2 anos para você conseguir contratar esse pessoal. Um encanador. É uma luta grande. Um cara para vir, então assim, então são coisas que não dependem de mim. Aí assim, daí eu fico estressada porque a fiscalização, né? O Roberto tá falando da fiscalização tá tudo. Aí tem uns pontinhos de ferrugem que a consultora de boas práticas mandou eu consertar as ferrugens. E a gente ia consertar, mas por falta de pintor, que nem hoje. Eu falei, Fabiana, você vai lá em São João del Rei, você vai me comprar uma máquina de pintura elétrica, porque a gente vai tacar a tinta aqui. Ele, você não pode fazer, você não pode perder tempo em fazendo essas coisas. Eu falei, daí isso eu sinto uma dúvida muito grande, sabe? Eu não encontro quem faça. O negócio está lá para fazer e o negócio me irrita e aquele negócio não pode ficar assim. Então, às vezes, eu fico pensando que, por enquanto, eu tenho que ser operacional, porque as dificuldades que eu enfrento por estar na zona rural, elas são muito grandes, sabe? Então, assim, isso eu comigo em ser administrativa e não ser operacional. É uma luta muito interna. Fabiana é só administrativo, mas é por isso que eu fico na produção, porque eu tenho que ver os problemas. Eu não posso deixar as coisas desandarem, né, na fábrica. Então, acho que foi a divisão muito legal que nós dois fizemos. Ele fica na parte de vendas, ele controla os pedidos e como aumentou a produção, tem que ter alguém para olhar a produção. Porque não dá. O que você resumiria, então, que foi o seu principal aprendizado com o Roberto nessa história toda, essa confusão toda da sua vida empreendedora? Eu tenho que
que eu tenho que administrar. Então, eu tenho que deixar de ser operacional e eu tenho que administrar. Dia que a gente falou, que eu falei assim, eu não dou conta de contar estoque, porque eu tenho um monte de coisas administrativas para resolver. Então, essa é a nova fase, aprender a administrar. Eu juntei as frases do Roberto com uma moça que um dia me falou assim, Patrícia, eu sou diretora de escola. Lá como que chama aquele bairro chique, lá na Serra, lá? Eu esqueci como que chama, Nova Lima. Sou diretora de escola, a gente estava num curso de coach. Ela falava assim, enquanto eu não larguei o pano de chão, eu não virei diretora de escola. Porque eu chegava na escola e pegava o pano de chão, porque a moça lá não limpava. Então, assim, são duas frases. Aí eu vi eu contando estoque, lá que eu precisava contar estoque e não dava conta de contar. Assim, gente, eu tenho que largar o pano de chão. E o Fabiano sempre fala, larga o pano de chão, larga o pano de chão. Mas, assim, é a dúvida que eu tenho neste momento. Enquanto eu não conseguir ir para a fábrica nova, neste momento, aí, algumas coisas dependem de mim para serem resolvidas. Aí teve uma funcionária minha que virou para mim e falou assim, nossa, um dia, aí que entupiu um cano. Aí eu falei assim, não, ninguém desentope, e eu fui desentupir esse cano, gente. Ela foi pegar o pano de chão de novo. Eu peguei o pano de chão, comprei e fui. Aí ela virou para mim e falou assim, nossa, ainda tem gente que me pergunta se você põe a mão na massa, porque você tem cara que não faz nada na fábrica. Daí eu falei, ou seja, você tinha a cara de patricinha, né? Não, cara de patricinha para usar o teu nome, né? Patrícia, mas o mais importante desse aprendizado, Patrícia, que eu vejo, é você criar essa consciência que você é uma gestora, você está em outro nível. Você já está preparada até para você agora orientar melhor os seus funcionários. Eu estou vendo que você está mais tranquila com isso também, em dar as ordens. Você sabe que tem uma limitação de pessoas, mas você sabe o que você tem que fazer. Né? E assim que você for para outra fábrica e você tiver essas pessoas, você vai começar a fazer diferente. Você já está fazendo diferente. Isso é muito, muito importante. Né? E aí, para o Roberto, eu também quero ouvir o Roberto. Roberto, o que foi o seu maior aprendizado aqui com a Patrícia, com a Câmara? Só vou complementar um pouquinho a Patrícia, eu já falo já. Outra coisa assim que você põe assim, e sempre nunca esqueça disso. Para cada decisão é uma renúncia. Não sei se você já ouviu falar esse ditado. Então, assim, o dia que você resolver controlar estoque, você renunciou de fazer um monte de coisa. E a vida é assim, você só toma a decisão. Então, não esqueça disso. E eu penso nisso. Cada vez que eu tomo a decisão, eu sei que algumas coisas eu vou deixar de lado. Bom, agora voltando assim para responder o que a Ana perguntou, olha, eu vou falar a verdade assim, eu aprendi muito nisso. Eu sempre fui assim uma pessoa, como eu estava falando, muito ligado a quando eu trabalhava, dar conselho para as pessoas. Minha sala assim era uma sala que toda hora tinha gente para perguntar coisas pessoais, coisas da empresa, coisas assim de carreira, cara, como é que eu faço para subir na carreira? Mas eu sempre fiz isso com pessoas que eram muito próximas de mim, assim na empresa. E eu fui descobrir que durante esse tempo, assim, essa experiência, que aquilo que eu fazia de uma maneira informal, eu podia usar aqui, porque no começo, para mim, eu tinha muitas dúvidas. O que eu tenho que fazer? Será que eu vou fazer a coisa certa? Será que realmente eu vou poder ajudar? Dentro da minha disciplina, né, disciplinado como eu sou, fiz os 3 cursos de mentoria, tudo online. Verdade, fiz até certificado ali. Tá? Então, assim, eu tentei me preparar o melhor possível. E, assim, e você, Patrícia, assim, você me deu toda a oportunidade também de colocar isso em prática, de ver meus acertos, erros. Tem hora que eu pensava, nossa, eu podia ter feito isso, ou se não, fazer alguma coisa, não devia ter falado isso, sabe? Eu acho que não ajudou em nada. Coisa assim que eu fui tentando me corrigir. E às vezes fez a diferença. Não, e vou te falar assim, para mim foi uma coisa assim, eu entrei nisso de uma maneira e saí de uma outra maneira. Então, por exemplo, se a Ana me der a oportunidade de eu ser mentor novamente de uma nova pessoa, com certeza eu já vou começar, como está falando na estrada, ainda no começo da estrada, mas eu já não estou mais aqui na estrada, eu já estou um pouquinho na frente da estrada. Então, assim, eu aprendi bastante. E durante esse processo, vamos dizer assim, a me adaptar, a entender assim, qual é mesmo o meu papel. Porque eu sempre perguntava isso, qual é mesmo o meu papel?
sabe? Tipo assim, eu tinha vontade, assim, um dia, assim, nossa, Patrícia, me manda tudo que eu faço. Tipo, me dá aqui que eu faço o plano de chão. Mas, sabe, mas tá errado. Se eu fosse fazer isso, tá errado, porque não é o papel de uma mentoria. Entendeu? Então, tudo isso foi coisa... E passava, não pensa que não passou pela minha cabeça um monte de vezes de fazer isso. Ó, se ela não faz, é aqui que eu faço. Tipo, você não... Ninguém pinta o cano e deixa lá eu fazer, sabe? Coisa assim. Mas é óbvio que então, eu aprendi tudo isso, assim, aprendi durante isso, claro, aprendi um pouquinho, tenho muito, aí aprendi 10%, 15%, tenho uns 80% para aprender. Então, eu me sinto grato por você, Patrícia, ter dado essa oportunidade, a Ana também, de ter aberto essa porta assim. E é isso. Na verdade, Ai, é muito bom, né, gente? Ai, é muito bom. Patrícia, quanto que foi o seu crescimento, então, nesse período aí, dessa nova etapa, Patrícia? Você consegue mensurar? Aproveitando essas oportunidades. Agora duas vezes mais do ano passado. 2 vezes mais. Agora, na pandemia, você dobrou o seu faturamento. E eu lembro, a gente que ficou quando um mês com a gente, ela falou assim, ai, tá tudo parado, fechei tudo, não sei o que. Eu falei, Patrícia, reativa tudo, chama logo esse povo para trabalhar. O que você fez? Por que você não falou comigo antes? Eu falei isso para você. Aí você falou, ai, foi. As rotas pararam, assim, porque a gente trabalhando muito focado em rota turística, né? Então, as rotas pararam, tudo. O Fabiano ficava bravo, né? Porque, às vezes, aquele empreendedor que abre um empório de uma caixinha, ele tem que pensar e reconhecer que lá na frente ele pode ser um empreendedor que vai abrir outra loja, né? Eu tive 2 clientes que viraram para mim e falaram assim, olha, você vai... comprava 2 caixinhas, ó, você vai mandar tanto que eu tô abrindo outra loja. Então, eu ouvi histórias desse tipo, e investir no seu cliente mesmo, acreditar, reconhecer, não deixar que o cliente te faça de bobo, né? Você saber reconhecer o limite da negociação para a negociação ser uma negociação tranquila para ambas as partes, né? O que eu vejo é que eu não, assim, a gente chegou num ponto em que eu não posso mais sofrer com o cliente. Né? Se ele está abusando, Patrícia, a gente aprende... Agora você ama sofrer, entendeu? Ou não. Agora vai assim, ai meu Deus, como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo? Exato. A questão é como que eu ultrapasso esse desafio? Como que eu resolvo? Qual é a solução para o desafio? É isso, baby. Muita gente, Patrícia. Fechou da maneira, né? Fechamos com chave de ouro aqui. Roberto, de novo, muito obrigada. Que Deus abençoe muito. E eu espero Amém. que você fique junto com a gente. Por muito tempo. A Patrícia também. Patrícia, muito obrigada. Que Deus abençoe e ilumine aí cada vez mais vocês prosperem. Amém. Eu quero achar... Você também. Eu vi o crescimento... Eu achei muito legal um exemplo do crescimento do canguru. Era um canguruzinho assim, desse tamanhozinho. Como que, assim, quando o canguru, quando ela me contactou para o canguru, eu falei, gente, mas que estratégia legal de negócio, né? Um negócio que, assim, eu falei, esse negócio, ele rende frutos lá no futuro, porque é que nem o dom. O dom, ele vai alcançando as árvores, né? Aquela copa da árvore que vai por caminhos até formar e começar a nascer as flores para depois virem os frutos. Então, Ana, eu percebi assim, eu vi muito isso no seu trabalho do ano passado para cá, o tanto que você trabalhou, tanto que você se dedicou, tanto que você acreditou na sua ideia, você fez a diferença mesmo para mim também como mulher, né? Eu gosto muito de olhar as mulheres empreendedoras, como elas se comportam, para a gente também, para eu ter um referencial do que é ser uma empreendedora, o que é ser uma mulher de negócios. Então, assim, mesmo distante, a gente não se comunicando, eu aprendi muito, muito com você em detalhes. São detalhes que você vê que fazem toda a diferença, né? Você também controlava tudo. De repente, você saiu um pouco do controle. Tirou o pano de chão. A sua irmã entrou. Então, assim, você vai vendo a evolução do negócio, como que ela vai acontecendo. Porque se fosse para você fazer tudo sozinha, você também não daria conta.
Então, E quando essa- a gente quer essa fazer Amanda- tudo sozinho, Também, porque a gente tá seguindo junto, Patrícia, no mesmo proporção. não mesmo, eu vejo essa coisa assim, que assim, se você fosse para controlar todo mundo, chegou num ponto que você tinha que descontrolar, sair do controle. Se você fosse, eu vejo isso que tem muito empreendedor que fica muito no controle, foi a diferença. O empreendedor que fica no controle, se ele não permitir a crise, o descontrole, ele não avança. Ele fica daquele mesmo jeito o tempo todo. A gente nem sabe se existe, né? Você tá tão chique, é só live. E ela, Tá poderosa. Olha, é muito legal, mas não é fácil, não. Mas o que foi, Humberto? Não é não. não, assim, eu tenho épocas que eu consigo acompanhar as lives da Ana de terça e quinta. Aí muda a agenda do meu filho, aí eu tenho que estar com ele e eu já não consigo. Agora até uma época boa para ficar vendo, mas quando eu vou lá no clube, quando ele vai nadar, que é esse horário, tem um cara que sempre me chama para conversar aquele momento, sabe? Então, eu falo, até que seria legal. Eu não consigo, por exemplo, participar muito, mas eu consigo escutar e ver assim. Você já vai fazer uma próxima. Vou te passar uma data aí, tá? Para você falar dessa sua experiência e também contribuir com outros empreendedores que precisam ter dessa nova visão para a gestão da operação, que é tão importante e que muitos deles nem sabem que existe, né? Uma pessoa que pensa nisso, nessas estratégias. Isso é fundamental. Gente, eu queria ficar aqui o dia inteiro falando com vocês, mas a Canguru ainda precisa muito de mim, né? Eu tenho que ir. Eu agradeço demais, Roberto. Sei que você também tem um compromisso. E a nossa amiga Patrícia tem cano para arrumar, tem doce para fazer, tem parede para pintar. Nossa, gente, um abração. Fique com Deus. E conta sempre pra gente, Patrícia. Beijo bem pra você. Vou pedir um favor, se vocês puderem, me envia para mim o endereço de vocês. Tá. Porque eu queria mandar uma cestinha com produtos Dom. Ai, eu vou te mandar para ir lá para São Paulo. Não quero que venha para BH, não, porque lá em São Paulo eu como sozinha daí. Olha. Aqui, olha só! Aqui são 3, né? Então, se vocês puderem me enviar, eu agradeço. Tá bom. Pode deixar. Um beijão. Fique com Deus, gente. Tá bom?